18 é o quarto maior salmo do saltério, né, da Bíblia. E nós vamos meditar no salmo, continuar a meditar no Salmo 18. Então abra lá, por favor. Salmo de número 18. E hoje eu quero fazer uma exposição dos versos 20 a 31. Então abram lá, por gentileza. Salmo de número 18, versos 20 a 31. Domingo passado eu fiz uma exposição do verso 1 ao 19. E agora eu quero dar prosseguimento à parte 2 hoje. Falarei do verso 20 até o verso 31. E numa outra oportunidade falaremos do 32 ao 50 para fechar o salmo. Tá ok? E lembre-se que o tema desse salmo é o seguinte: o diário do rei Davi. Porque se você já leu o Salmo 18, ou se você está lendo, você vai perceber que ele está contando fatos da vida dele. Então esse salmo, ele serve como um diário, o diário do rei Davi. Isso será explicado. Então olha só, Salmo 18, a partir do verso 20, quero fazer uma leitura do 20 ao 31, quero fazer uma leitura dessa sessão. Tá ok? Eu lerei na Nova Almeida atualizada, que diz assim: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os meus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, te mostras, para com é fiel, te mostras fiel. Com o íntegro, te mostras íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? Até aqui, até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós dependemos do Senhor, ó Deus. E como essa brisa refrescante, ó Pai, que o Senhor está soprando aí fora, sopra os nossos corações, através do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus, e abençoa-nos através dos Teus decretos, da Tua Palavra. Dai-nos sabedoria para entendê-la, e aplica esse salmo sobre as nossas vidas. Tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz, através da exposição do saltério. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, Salmo 18. Nós estamos aqui meditando nesse grande salmo. Ele é grande em extensão e também grande em sua mensagem. Como eu falei, o tema desse salmo é o diário do rei Davi. Porque aqui Davi, ele retrata um pouco da sua biografia, o que ele enfrentou na vida. E vocês sabem que o Salmo 18 é um salmo individual de ação de graças. É um salmo de gratidão. Aqui o rei Davi, ele está agradecendo a Deus. E o Salmo 18 também é um salmo real. Isso é, ele é atribuído ao rei Davi e trata de suas vitórias políticas e militares. Então é um salmo de gratidão e ao mesmo tempo é um salmo real, porque um rei escreveu esse salmo.
Aí, para nós entendermos um pouquinho do contexto que eu destaquei domingo passado, mas vale a pena ouvir, a história do rei Davi é retratada nos livros de 1º e 2º Samuel e 1ª Reis. Então, a biografia do rei Davi, e é interessante que é uma das personagens mais faladas das Escrituras, é o rei Davi. De tal maneira que está escrito lá em 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis. Mas se você quer conhecer as alegrias e as angústias do rei Davi, é só ler os Salmos. Então, nos Salmos, ele deixou muito bem registrado e demonstrado as angústias que ele enfrentou na vida. É por isso que o Salmo 18 é considerado o diário do rei Davi. Porque aqui ele deixou estampado as suas alegrias, as suas convicções, mas as suas dores. O Salmo 18 é interessante que ele é uma poesia, assim como todo Salmo. Todos os Salmos é uma poesia, segundo as categorias da poesia hebraica. Mas o Salmo 18, ele foi escrito também lá em 2 Samuel capítulo 22. Então, 2 Samuel capítulo 22, está lá a poesia do Salmo 18 e repetido aqui no Saltério com algumas variações, com pequenas variações. E o Salmo 18 é o salmo que tem o maior título sobrescrito sobre ele. Por exemplo, olha o título no Salmo 18, bem no comecinho, quando diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e ele disse. Aí começa o poema do Salmo. Então esse é o maior título sobrescrito sobre o Salmo. E esse título deixa bem estampado o momento histórico. Davi, ele foi brutalmente perseguido pelo rei Saul, e alguns especialistas no Antigo Testamento dizem e advogam que o sofrimento dele durou 10 anos. Foram 10 anos de perseguição, de ameaças e de sofrimento diante do ódio do rei Saul. E depois, quando ele se torna rei, ele ainda tem as batalhas contra as nações vizinhas, expandindo o seu reino, e depois ele sente a grande dor e a decepção do seu próprio filho, Absalão, querendo usurpar o seu reino. Então, nos Salmos, ele deixa bem retratada essas angústias. O Salmo 18, como eu falei, é o 4º maior salmo do Saltério, com 50 versículos e com o maior subtítulo. Agora, olha só, o esboço do Salmo 18. Eu passei domingo passado, eu passo de novo. O verso de 1 a 3 começa com louvor de abertura. E nós vimos que no versos de 1 a 3, o rei Davi, ele declara o seu amor a Deus. O seu amor exuberante e profundo que ele tinha em relação a Deus. Só que ele vai terminar também com louvor. Versos 46 a 50, nós veremos ainda, ele vai terminar esse salmo com louvor. Agora, do verso 40 ao 45, a vida de Davi com o Senhor é descrita em 3 estágios. E o primeiro estágio, eu já expliquei para vocês, né? Então, olha só, versos de 1 a 3 é o prelúdio, é os louvores de abertura do salmo. Aí, versos de 4 a 19, nós vimos aqui o primeiro estágio. Nós vimos sobre no abismo do perigo. E nós vimos o rei Davi falando desses perigos que ele enfrentou. Nós vimos o seu desespero, versos de 4 a 5, o seu defensor, versos de 6 a 15, e o seu livramento, versos de 16 a 19. Então essa foi a parte 1. A parte 2 hoje, nós veremos sobre no caminho da integridade ética, versos de 20 a 31. Então nós veremos Deus, como Deus recompensa a obediência, versos de 20 a 26. Deus capacita para a vitória, versos 27 a 30. E Deus é glorificado, verso 31. Esse é o segundo estágio que veremos hoje. E o terceiro estágio vai ficar para outra oportunidade. Eu vou falar sobre na turbulenta atmosfera da liderança, versos 32 a 45, que fala dos desafios que o rei Davi teve em sua liderança como rei. E veremos o pós-lúdio, quando ele termina com
um louvor de adoração. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para o segundo estágio da sua vida, no caminho da integridade ética de Davi. Porque aqui, versos de 20 a 31, vocês viram que o rei Davi está colocando diante de Deus a sua integridade ética, a sua integridade espiritual, e está colocando diante de Deus, em comparação aos seus inimigos, em comparação ao rei Davi. Então, dentro dessa divisão maior, eu quero trabalhar com vocês o primeiro tópico: Deus recompensa a obediência. A obediência. Não, veja comigo o verso 20 de novo. Olha só as expressões que o rei Davi usou. Ele fala assim: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Agora espera um pouco aqui. Primeiramente, precisamos entender que nessa sessão o rei Davi não está barganhando com Deus. Ele não está barganhando com Deus ou tentando convencer a Deus que tinha algum mérito por causa da sua fidelidade. Precisamos entender isso. Quando você ler um salmo desse teor, você precisa entender que o rei Davi aqui, ele não está se vangloriando. Ele não está colocando a sua ética na balança. Ele quer mostrar o seguinte, que a sua ética, a sua integridade era reflexo do relacionamento que ele tinha com Deus. E por ele ter conhecido a Deus, isto era resplandecido na sua vida através de ações, através de atitudes. O estilo de vida do rei Davi demonstrava o quanto ele amava a Deus. E isso era traduzido pela sua fidelidade. Então o rei Davi está deixando bem claro aqui, ele não está barganhando com Deus. Deus, olha só, eu tenho feito as coisas certas, eu tenho te obedecido, e por isso que eu tenho sido bem sucedido, não é isso? O rei Davi, ele nunca teve essa intenção, e quando você ler os Salmos, nunca entenda dessa maneira. Então o rei Davi não está barganhando com Deus, ele não está fazendo uma negociação com Deus. Olha, eu fui retribuído porque eu sou muito bom, eu sempre obedeci a Deus. E se você conhece a biografia de Davi, você sabe que ele não foi a vida inteira assim. Ele teve erros, ele teve quedas vergonhosas. Mas o que fazia do rei Davi o homem segundo o coração de Deus? Que ele tinha um coração quebrantado a Deus e ele sempre se voltava a Deus. E isso fazia dele o homem segundo o coração de Deus. Mas olha só, pois aqui a gente precisa entender, aqui tem um aparente conflito entre graça e mérito. É um aparente conflito. Porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça, e nós sabemos que nós somos preservados pela graça. Pela graça. Se nós estamos andando com Deus, não é por mérito, é por causa da graça de Deus. O que nos mantém no caminho de Deus é a graça. É a graça. E não os nossos méritos. E não os nossos méritos. Precisamos entender isso. Mas olha só, a graça de Deus não anula a responsabilidade de viver segundo o Evangelho. Nós somos salvos pela graça, nós somos preservados pela graça, mas nós temos a responsabilidade de vivermos para Deus. Para Deus. Então a gente precisa entender isso. Nós chamamos isso de livre agência. Livre agência é a responsabilidade que nós temos para com Deus. Eu não chamo isso de livre-arbítrio, porque vocês sabem que o ser humano não tem mais livre-arbítrio. Quem teve livre-arbítrio só foi Adão e Eva, e por causa do pecado que entrou no mundo, o livre-arbítrio foi afetado pelo pecado. E aí, o homem, ele só decide aquilo que Deus abomina. O livre-arbítrio, nós não temos mais o livre-arbítrio, porque o ser humano agora está escravizado pelos pecados que contaminou toda a vida humana. Mas nós temos a livre agência. O que é livre agência? São as responsabilidades que nós temos. Então esse salmo, ele fala da soberania de Deus e fala da responsabilidade que nós temos. E nesse salmo, o rei Davi, ele está colocando a sua responsabilidade. Por isso que ele diz assim no verso 20, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha,
eu tenho obedecido a Deus porque Deus tem me preservado. Deus tem me estimulado. Ele que tem me encorajado. Se não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim. Mas nesse salmo, Deus espera a integridade dos seus filhos, mesmo em situações adversas. Olha só, nós temos uma responsabilidade. E quando nós estamos enfrentando situações difíceis, Deus espera que permaneçamos fiéis em agradecimento a Ele. Porém, aqui nós temos uma afirmação especial da lealdade de Davi a Deus. Então olha só, gente, o Salmo 18, nesse primeiro tópico, Deus recompensa a obediência. O rei Davi, ele estava sofrendo, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo caluniado pelo Estado, pela monarquia do rei Saul. Mas ele estava colocando diante de Deus o seguinte: Senhor, o Senhor me conhece. É o Senhor que me capacita a ter uma vida íntegra. É o Senhor que me mantém de pé diante do fogo da calúnia. É o Senhor que me sustenta. E aí o rei Davi, de verso de 20 a 26, ele começa a demonstrar a sua lealdade a Deus. Agora, olha o verso 20 de novo comigo, quando ele usa a palavra retribuir, né? No verso 20. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. O livramento de Deus a Davi era seguido por suas bênçãos, e recompensas divinas acompanhavam a retidão de Davi. Os benefícios de Deus são obtidos nessa vida mediante a fiel perseverança na piedade. Agora só, a gente precisa entender essa palavra retribuir. Aí o pastor João Calvino, ele nos ajuda a entender quando ele escreveu assim: quando a Escritura usa o termo retribuição ou recompensa, ela não está indicando que Deus nos deve alguma coisa. E é, portanto, uma conclusão infundada e falsa inferir disso que haja algum mérito ou dignidade nas nossas obras. Deus, como justo juiz, recompensa cada pessoa segundo as suas obras, mas o faz de tal maneira como se quisesse mostrar que todos os homens estão em dívida para com Ele, enquanto que Ele mesmo não está obrigado a ninguém. Então, quando o rei Davi fala assim, o Senhor me retribuiu, não é que Deus estava devendo a ele, porque ele era leal. Pelo contrário, Deus o retribuiu porque Deus o amava e Deus estava fortalecendo ele diante daquela prova. Então, o rei Davi, ele está colocando Deus no foco e não o seu esforço no foco. E ele fala da pureza das suas mãos, né? Ele vai repetir essa expressão duas vezes, verso 20 e no verso 24. Apesar de Davi ter sido um guerreiro e de ter derramado muito sangue, precisamos entender que ele foi designado por Deus para essa missão, mas aqui ele está se defendendo das acusações do rei Saul. Por isso, ele usa essa expressão, a pureza das minhas mãos. Então, quando ele fala sobre a pureza de suas mãos, ele está falando que ele era inocente, que ele estava sendo um caluniado. Olha só, os seus adversários o acusavam de muitos crimes que não era verdade. Por exemplo, primeiro, ele estava sendo acusado de rebelião e traição, acusando de ter se revoltado contra o rei, o seu sogro. Isso não era verdade. Segundo, de pilhagem e roubo, como se, à semelhança de um ladrão, houvera tomado posse do reino. O rei Davi nunca fez isso. Terceiro, de sedição, como se houvera lançado o reino em confusão. O rei Davi não estava criando divisão. Em quarto, de crueldade e de muitas ações odiondas, como se houvera sido a causa de homicídios e houvera executado sua conspiração através de muitos meios arriscados e artifícios ilegais. Então olha só, diante dessas acusações do Estado, o rei Davi está dizendo assim, olha, Senhor, o Senhor conhece a pureza das minhas mãos. Eu nunca fiz isso. Eu nunca cometi esse erro. Eu nunca me levantei contra o rei, o meu sogro. Mas olha o verso 21, quando ele diz assim, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Aqui ele está falando da sua lealdade a Deus.
ele está falando que ele era fiel a Deus. Interessante que o verbo afastar ou apartar, que ele usa, não denota apenas uma queda, mas aquela apostasia que totalmente remove e aliena o homem de Deus. Davi estava dizendo o seguinte: Senhor, eu nunca me afastei de ti, eu nunca te abandonei, eu nunca dei as costas para o Senhor, eu sempre vivi para andar com o Senhor. Aí no verso 22 ele diz assim: porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Ele está dizendo do amor que ele tinha à lei de Deus. E sobre a lei de Deus ele usa dois nomes aqui, né? Dois nomes: juízos e preceitos, ou juízos e estatutos. Aí ele está dizendo o seguinte: olha, eu sempre amei a tua palavra, eu sempre amei a tua lei, eu sempre amei a tua lei. Aí no verso, olha interessante, no verso 23, ele fala assim: também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sempre fui sincero contigo, eu sempre fui honesto, apesar dos meus erros, porque o Senhor me conhece. Eu sempre te amei com o coração inteiro e nunca me afastei de ti. No entanto, o que estão dizendo de mim é mentira. Olha o verso 24. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Ele repete mais uma vez, dizendo que ele estava vivendo em santificação, em pureza, e que ele não estava vivendo segundo aquelas calúnias. Aí no verso 25, o rei Davi fala algo muito sério. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Aqui o rei Davi, ele está mostrando a lei moral da semeadura. E ele está dizendo o seguinte: olha, aquele que é infiel, Deus vai ter que ser justo. Ele vai ter que executar justiça. Mas com aquele que é puro, que ama a Deus e que anda com integridade, Deus abençoará. Mas com o perverso, aquele que perverte os caminhos de Deus, Deus será indomável, segundo algumas traduções. Então aqui, o rei Davi está destacando a lei moral da semeadura. As pessoas irão colher aquilo que plantaram. E aí o rei Davi, ele está deixando isso bem claro. O apóstolo Paulo já tinha destacado isso em Gálatas, no Novo Testamento. E muitos anos antes do apóstolo Paulo destacar, o rei Davi deixa bem claro isso aqui. Deus, ele vai agir porque ele é santo, ele é puro e ele é justo. E ele vai retribuir a altura sobre os perversos, aqueles que não andam com Deus. Então, gente, aqui eu apresentei para vocês essa questão, que Deus recompensa a obediência. O rei Davi está dizendo aqui que vale a pena obedecer a Deus, apesar das nossas imperfeições. E que Deus, ele vai retribuir a altura. Por isso que no verso 26, a Bíblia NVI diz assim: ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Sabe o que o rei Davi está dizendo? Segundo essa tradução, que Deus, ele vai reagir à altura dos pecados humanos. De tal maneira que em Romanos capítulo 1, quando fala da sociedade que abandonou a Deus, diz que Deus entregou a sociedade que não quer saber dele. E que Deus vai responder à altura sobre toda a sociedade e pessoa que não se importa com Deus. Mas mais uma vez Davi está dizendo aqui: Senhor, o Senhor tem me retribuído, o Senhor tem me recompensado, porque eu tenho sido fiel ao Senhor. Vale a pena, gente, amados, vale a pena ser fiel a Deus, obedecer a Deus apesar das nossas fraquezas, mas é Deus que nos sustenta. O segundo ponto que eu destaco: Deus capacita para a vitória. Olha o verso 27 a 30 na sua Bíblia, quando diz assim: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos,
com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Agora aqui o rei Davi está destacando a capacidade que Deus deu a ele. E ele deixa bem claro sobre o humilde. Aqui o rei Davi, ele está destacando o seguinte: os humildes serão exaltados, mas os arrogantes serão humilhados. Esse conceito está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. E ele está dizendo o seguinte: ó, os humildes, esse Deus ama, esse Deus protege, mas os arrogantes, os tolos, os soberbos, Deus abate. Essa tradução abate, a ideia dessa tradução vem das mortes dos bois. Quando os bois tinham que ser executados, ou um carneiro tinha que ser executado. O rei Davi está trazendo essa imagem, olha, para quem é orgulhoso, para quem é soberbo, quem não quer saber de Deus, quem não tem relacionamento com Deus e vive na soberba, Deus abate, Deus, o próprio Deus, humilha os orgulhosos. E Deus é especialista em quebrar as pernas dos orgulhosos, gente. Ele é especialista. E é isso que Davi está destacando: Senhor, eu tenho sido humilde diante de ti, por isso que o Senhor tem me ajudado, porque eu não tenho sido soberbo. E quando fui, o Senhor me disciplinou. E quando ele fala no verso 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Ele está dizendo o seguinte: foi o Senhor que me iluminou, o Senhor que me tirou das trevas e me transportou para a luz. Né? Quem usou essa expressão? O apóstolo Paulo em Colossenses. É o rei Davi dizendo: o Senhor me salvou, eu estava na escuridão, eu estava nas trevas, mas o Senhor me iluminou, me salvando e fazendo de mim uma candeia sobre o povo de Israel. E no verso 29, quando ele diz assim: pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Tem uma tradução que diz assim: com o meu Deus desbarato exércitos. Aqui o rei Davi está colocando a sua experiência militar como soldado. Porque em 1 Samuel, capítulo 30, verso 8, ele colocou para correr um grande número de homens. Um grande número. E também ele era especialista em atacar cidades fortificadas. Por isso que ele está dizendo: é o Senhor que me faz desbaratar exércitos, é o Senhor que me faz saltar muralhas, porque ele já estava acostumado de saltar as muralhas para atacar as nações inimigas. Mas eu chamo sua atenção para o verso 30. O verso 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Quando ele fala sobre o caminho de Deus, ele não está falando da vontade revelada de Deus, mas um método como Deus trata o seu povo. O caminho como Deus guia o seu povo. E o rei Davi está dizendo o seguinte: Deus, ele nunca se equivocou. Os seus atos são justos, o seu caminho é correto. Ele sempre vai me guiar no caminho que ele quer. O caminho dele é perfeito. E amados, se nós sentimos dificuldade, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Porque o rei Davi declara: o caminho de Deus, o caminho que ele abre, o caminho que ele proporciona é perfeito. E outra, a sua palavra é provada. Palavra aqui é promessa. A sua promessa é provada. E provada aqui é como aquele metal que foi aquecido e que foi refinado, retirando todos os resíduos, toda a sujeira. Assim como o ouro, ele é aquecido e refinado, arrancando todo o resíduo, assim é a promessa de Deus em nossas vidas. A promessa de Deus é provada. Ela foi testada e aprovada, e ela nunca foi cancelada. Porque Deus nunca errou. E ele disse que Deus é escudo para aqueles que se refugiam. Então, gente, aqui o rei Davi, no seu diário, nesse estágio, ele está testemunhando o seguinte: olha, se eu estou vivo, se eu estou aqui, é porque Deus é o meu escudo. O caminho dele é perfeito.
Ele me sustentou até aqui, e a sua palavra é provada, porque se cumpriu em mim. Se cumpriu em mim. Amém? Agora o terceiro ponto que eu destaco, que Deus é glorificado. Olha o verso 31, ele diz assim: pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? Sabe o que o rei Davi está defendendo aqui? A unicidade de Deus. Deus é único. Deus não é representado pelos falsos deuses daquela época. Deus, ele é único e verdadeiro Senhor que se revelou a Israel. Por isso que ele diz essa expressão: pois quem é Deus além do Senhor? Não existe outro Deus além do nosso Deus. É isso que ele está afirmando. E quem é rochedo? Rochedo aqui é na questão de rocha. Isso é, só Deus, o verdadeiro Deus, ele pode dar estabilidade a nós. Só Ele pode nos sustentar, e não os falsos deuses. Não é Baal, não é outro Deus, mas somente o Deus de Israel pode nos sustentar. E aqui, ele está glorificando a Deus. Então olha só, Deus ele recompensa a obediência, Deus ele capacita para a vitória, o rei Davi testemunhou aqui, mas Deus é glorificado. Deus ele recebe toda a honra, toda a glória por aquilo que ele faz na vida dos seus filhos. Amém, gente? O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos nesse segundo estágio da vida do rei Davi? Eu destaquei 4 lições para a nossa vida, para fazer sentido o que o Salmo quer nos ensinar. Primeiro, o Salmo ele fala de uma afirmação especial de lealdade a Deus. Davi nos mostra nesse salmo que vale a pena ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Agora permita-me compartilhar o pastor Spurgeon, ele pregando sobre esse salmo, ele disse assim: diante de Deus, o homem segundo o coração de Deus era um humilde pecador, mas diante de seus difamadores ele podia, sem vergonha alguma, falar da pureza de suas mãos e da retidão de sua vida. De forma alguma é oposição à doutrina da salvação pela graça e nenhum tipo de prova de um espírito farisaico, quando um homem gracioso, tendo sido caluniado, mantém firmemente sua integridade e defende vigorosamente o seu caráter. Spurgeon está dizendo o seguinte: nós somos salvos pela graça, só que na nossa responsabilidade, aquilo que cabe a nós, Deus nos sustenta. Spurgeon quer dizer o seguinte: olha, essa lealdade que temos em nossos corações, é Deus que cria esse desejo em nós. E é Deus que nos capacita no caminho da lealdade. Logicamente, a responsabilidade é nossa, mas é Deus que de maneira iniciativa coloca esse desejo no nosso coração para sermos leais a Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É por isso, preste atenção, o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas 5:22, quando ele fala do fruto do Espírito, olha que Paulo falou: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Algumas traduções, essa palavra fidelidade está fé. Mas é a mesma coisa, fé e fidelidade. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo, ele coloca em nossos corações a fidelidade. A fidelidade. Olha que lindo. O Espírito Santo coloca em nós como fruto a fidelidade. A fidelidade a Deus. É o Espírito Santo nos capacitando a sermos leais e fiéis a Deus. Aí eu pergunto uma coisa para você. Você tem experimentado isso na sua vida? Você tem experimentado isso? Isso é tão importante que o Salmo 31, verso 23, olha que lindo, o salmista escreveu assim: amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância os soberbos.
O Deus que através do seu Espírito coloca fidelidade no coração dos seus filhos, é o mesmo Deus que preserva os seus filhos. Olha que lindo. É Deus dizendo assim: filho, você não está lutando sozinho. Você não está sozinho lutando. Eu estou com você, te capacitando e colocando isso dentro de você. A lealdade a mim. A lealdade. E Deus, Ele preserva os fiéis. O Salmo 101, verso 6, olha só que o salmista escreveu. Falando de Deus: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Olha que lindo. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Aí eu te pergunto, você já foi encontrado por Deus? Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Esse mundo é tão corrupto, é tão afastado, que Deus está procurando os seus fiéis. Eu pergunto, você faz parte desse grupo? É tão sério que em relação aos pastores, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 4, verso de 1 a 2, olha o que Deus pede dos pastores. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Deus, Ele quer encontrar os seus ministros fiéis. Interessante que não diz assim, que Deus quer encontrá-los bem-sucedidos, com sucesso, com fama, com popularidade. Não. Deus requer desses ministros que os encontrem fiéis. Fiéis o quê? A Ele. Deus não está preocupado com popularidade, gente. Tem muita gente que está preocupado com fama, popularidade, poder. Deus, Ele quer encontrar os seus fiéis. Gente que o ama de coração, que não negocia a sua fé. É esses que Deus está procurando. Está procurando. É tão sério que em relação aos líderes da igreja, não só aos pastores, em relação aos líderes da igreja, Paulo orientou em 2 Timóteo 2,2, olha que Paulo escreveu. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Paulo está pedindo para Timóteo procurar os homens fiéis, líderes fiéis, para servirem na igreja. Isso é muito importante, gente. Fidelidade. Fidelidade. Eu pergunto a você, você tem sido fiel a Deus? Como que anda a sua lealdade? Você que trabalha fora, o seu trabalho, você é fiel a Deus? As pessoas olham para você, olha, essa pessoa é fiel a Deus. Essa pessoa não negocia a sua fé, não negocia os seus princípios e valores. Essa pessoa sim, essa aqui, é fiel a Deus. O resto negocia a fé. As pessoas elas conseguem testificar isso na sua vida? Fidelidade a Deus, a Deus. Isso é tão sério que o nosso Senhor Jesus Cristo encorajou a igreja de Esmirna. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, Jesus deixou bem claro que aquela igreja ia sofrer perseguição, e Jesus falou assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha que Jesus pede para Esmirna, a igreja de Esmirna, e Jesus continua pedindo para as igrejas hoje. Seja fiel, seja fiel. Seja fiel até a morte, porque o diabo vai colocar alguns de vocês à prova. O diabo vai provar vocês no trabalho, vai provar vocês na família, vai provar vocês na parentela, vai provar vocês na sociedade. Seja fiel até a morte. Precisamos ser fiéis. Deus está à procura de igrejas fiéis, não igrejas ibope, igrejas mais conhecidas na cidade.
Deus está atrás de igrejas fiéis, gente que o ama de coração. De coração. Precisamos entender a retribuição justa de Deus, que Deus é justo. Ele age com justiça. Certa vez um teólogo chamado Sproul, ele falando da justiça de Deus, ele nos faz entender isso. Ele escreveu assim: quando a Bíblia fala de justiça, nunca o faz como um conceito abstrato que existe acima e além de Deus e ao qual Deus mesmo está obrigado a se conformar. Pelo contrário, nas Escrituras, o conceito de justiça está ligado à ideia de retidão. Está baseado no caráter íntimo de Deus. O fato de que Deus é justo significa que Ele sempre age de acordo com a retidão. Com a retidão. Ele age com justiça de acordo com a retidão que Ele estabeleceu. Então, quem não anda com santificação, Deus vai disciplinar. Aqueles perversos que não querem andar com Deus, Deus vai entrar com justiça. Porque Deus é justo. Ele é santo. Ele é puro. E Ele não pode aceitar o pecado. Ele não pode aceitar o coração não arrependido. Ele é amor, mas ao mesmo tempo Ele é justiça. Ele é justiça. Então precisamos entender a retribuição santa e justa de Deus. Deus vai agir com justiça, mediante a retidão que Ele revelou. Que Ele revelou. É por isso que Paulo, em Atenas, a capital intelectual da época, em Atos 17, verso 31, Paulo estava pregando para aqueles intelectuais, e ele disse assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, falando de Jesus. Mas Paulo deixa bem claro que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Deus vai julgar esse mundo, através do seu Filho amado. Ele vai julgar, meus amados. Ele vai julgar, olha que interessante, cada pensamento, cada palavra frívola, cada ação insensata e cada coração obstinado. Nada vai escapar do tribunal de Deus. As pessoas podem escapar do STF das nações, mas do tribunal de Deus ninguém escapará. Ninguém escapará. A outra lição que eu destaco aqui é a capacitação que vem de Deus. O rei Davi deixou bem claro que Deus nos capacita. E o Salmo 29, verso 11, fala algo lindo. O salmista escreveu assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém. O Senhor dá força ao seu povo. Gente, isso nos consola tanto, porque muitas vezes nos sentimos fracos, muitas vezes nos sentimos impotentes, muitas vezes nós necessitamos dessa força. E Deus, Ele dá força ao seu povo. Ao seu povo. É isso que nos sustenta. E Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 11, olha o que ele diz para a igreja, falando sobre os dons espirituais. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Olha que lindo. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Faça-o na força que Deus lhe dá. É Deus que nos dá força, gente. É Deus que nos dá força para não desistir. É Deus que nos dá força para não abandonar. É Deus que nos dá força para nos manter de pé. Olha só, sabe por que você está de pé? Sabe por que você está preservado? Porque é Deus que dá força. É Deus. É Deus que nos fortalece. Sabe por que você não ficou desesperado ainda? Sabe por que você não perdeu a cabeça ainda? Porque é Deus que nos dá forças. Amém, gente? A força é Deus que nos dá.
Se não fosse a força de Deus, teríamos já jogado a toalha. Se não fosse a força de Deus em nossas vidas, talvez teríamos cometido as maiores besteiras, que temos até vergonha de mencioná-las. Mas é Deus que dá força, que capacita os seus filhos. É Deus. Então olha só, é Deus que tem capacitado você a superar esse problema. Isso não vem de você, é Deus te dando força. É Deus te dando capacidade. E é Deus que te capacita a servi-lo. Toda força, toda capacitação vem do Senhor. Amém, gente? Entenda isso. Deus, Ele dá força ao seu povo. E Pedro fala, faça-o na força que Deus lhe dá. Que Deus lhe dá. Deus nos dá força para servi-lo e para superar as tentações dessa vida. Ele nos dá força. A última lição que eu destaco aqui é a direção perfeita de Deus. A direção perfeita de Deus. Sabe por quê, meus amados? Olha só, a Bíblia fala que Deus é perfeito. Deus é perfeito, imutável, infinito, santo e soberano. Não há vestígios de erro em Deus. Deus é perfeito. E como Ele é perfeito, Romanos 12:12, Paulo disse que a vontade dEle é perfeita. Ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse Deus perfeito, Ele tem uma vontade perfeita para realizar em nós. Olha que lindo. O caminho de Deus, se a vontade de Deus é perfeita, o caminho que Ele nos propõe, o caminho que Ele nos coloca, é perfeito. Aí você pode estar pensando assim, poxa Deus, mas se é perfeito, por que eu sofro tanto? Porque o sofrimento faz parte da vida humana. Deus não prometeu nos poupar do sofrimento, mas Ele prometeu nos acompanhar e nos fortalecer dentro do sofrimento. A gente só não vai ter sofrimento quando a gente ir para o céu, para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, sempre o sofrimento vai nos acompanhar. A diferença é que Deus nos dá força para superar o sofrimento. Amém? Porque Deus é perfeito, a sua vontade é perfeita, o seu caminho é perfeito e a sua palavra é provada, a sua palavra é purificada, a sua palavra é a verdade. Então olha só, se você entender que Deus é perfeito, que a vontade dele é perfeita, que o caminho dele é perfeito, você vai ter mais coragem de segui-lo, mais coragem de amá-lo, mais coragem de se submeter a ele como o rei Davi se submeteu a ele. E o rei Davi entendeu isso, ele estava sofrendo, ele estava sendo caluniado, ele estava sendo perseguido, mas diante desse cenário tenebroso, ele está dizendo, o Senhor, o caminho do Senhor é perfeito, o dos homens são imperfeitos. A palavra do Senhor é pura, é provada, a palavra dos homens são manchadas. E o Senhor é um escudo para aqueles que se refugiam em Ti. Eu me sinto seguro e protegido na Tua presença. Então, mesmo sendo perseguido, o rei Davi se sentia protegido. Porque ele estava o quê? Debaixo da presença de Deus. Amém, gente? Então fique debaixo da presença de Deus. Debaixo da presença de Deus. Seja leal a esse Deus, como foi o rei Davi. Ele nos capacitará nas lutas que enfrentamos nesse mundo. E Deus será glorificado. Glorificado. Por isso que o rei Davi, ele termina nessa sessão dizendo, ali no verso 31, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é melhor do que o nosso Deus? Quem é superior ao nosso Deus? Ele é o nosso rochedo. E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Isso é, quem é aquele que vai nos capacitar como Deus? É Ele que nos capacita. É Ele que nos fortalece. É Ele que governa todas as coisas. Amém, meus amados? Se nós entendermos isso, nós obedeceremos a Deus e suportaremos o sofrimento da vida, como o rei Davi suportou.
Como diz o diário do rei Davi, ele suportou o sofrimento, obedecendo a Deus e amando a Deus. A minha oração é que isso seja realidade em nossas vidas. Em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ajuda a Deus, que Deus nos ajude nessa batalha. Que Deus nos dê um coração leal, como Ele deu ao seu servo, o rei Davi. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua misericórdia agindo em nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, em nossas batalhas, como o Senhor capacitou o rei Davi. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti. Que o Senhor venha nos encorajar e nos fortalecer a cada dia, pois o Senhor conhece os nossos pecados e sabes o quanto nós necessitamos de Ti. E que em tudo Tu sejas glorificado, porque não há outro Deus nos céus e na terra como o Senhor. O Senhor é o único poderoso Deus que deve ser adorado, que deve ser entronizado. Ó Pai, nós Te entregamos as nossas orações e obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.